Olá, sou Ailton Lopes, estudante da Universidade Estadual do Ceará e do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da disciplina Tecnologia e Multiletramentos com a professora Débora Issa, e quero conversar com vocês a respeito da validade das teorias críticas eurocêntricas do norte global para explicar as profundas desigualdades sociais vividas no mundo de hoje. Com a queda do Muro de Berlim e o aumento do protagonismo nos últimos 30 anos de novas formas de organização e movimentos, como o movimento negro, indígena, camponês e de mulheres, mais do que alternativas, precisamos de um novo pensamento sobre essas alternativas. E para pensar sobre uma nova epistemologia a partir dos saberes dos povos do Sul e uma outra perspectiva emancipatória que recorremos ao texto do professor Boaventura Souza Santos para além da imaginação política e da teoria crítica eurocêntrica. Boaventura, em seu texto, vai destacar 3 dificuldades que se produzem na própria imaginação política em que se baseia a teoria crítica e, portanto, na própria política transformadora. E se refletem em outras 4 dificuldades que tiveram um impacto ainda mais direto sobre as teorias desenvolvidas para explicar a transformação emancipadora. A primeira dificuldade é o que Boaventura chama de perguntas fortes e respostas fracas, que ao todo são 5. A primeira pergunta forte é se a humanidade é uma só porque há tantos princípios diferentes sobre a dignidade humana e justiça social. A resposta eurocêntrica crítica para essa pergunta é de que essa diversidade só pode ser reconhecida na medida em que não contrarie os direitos humanos universais. Ora, mas quem define isso? A segunda pergunta é qual o grau de coerência deve ser exigido entre os princípios e as práticas que eles correspondem. O absurdo é que, apesar da violação de direitos, tais princípios não perderiam a credibilidade. A terceira pergunta é se o processo de secularização é irreversível, qual o papel da religião? Um mundo sem religião não dá conta das sociedades para as quais a religião tem um papel central. A quarta pergunta é se é sustentável no longo prazo a ideia de natureza como separada da sociedade. As ideias de desenvolvimento sustentável não têm parado a destruição do nosso meio ambiente. E finalmente a quinta pergunta, há espaço para utopia em nosso mundo? A resposta não pode ser mais capitalismo, mais colonialismo, mais patriarcado. A segunda dificuldade para a imaginação política eurocêntrica é se o capitalismo tem fim e como seria esse fim. Uma das correntes considera que o capitalismo não tem fim e o que resta é melhorá-lo. Outra corrente minoritária tem certeza do fim do capitalismo, mas não consegue imaginar como seria. Outra dificuldade diz respeito a se o colonialismo já acabou ou se ainda é preciso combatê-lo. Uma das correntes considera que a independência política das colônias significou o fim do colonialismo. A segunda corrente considera que o colonialismo ainda deve ser combatido. A dificuldade para a teoria emancipatória está no paradoxo entre um sentimento de urgência e necessidade de mudanças estruturais provocadas por eventos como aquecimento global, capital financeiro desregulado, impulso descontrolado pela promoção de guerras, esgotamento dos nossos recursos naturais. A segunda dificuldade para a teoria é se a inovação é realmente nova ou reinvenção do muito velho. O autor destaca a proposta do governo equatoriano de deixar de explorar o petróleo do Parque de Jasuni em troca de compensação financeira por parte das nações mais ricas. A dificuldade para a teoria foi a perda dos substantivos críticos como socialismo, comunismo, revolução, luta de classes, passando a adjetivações como democracia participativa ou desenvolvimento sustentável. A quarta dificuldade para a teoria é sua discrepância com relação às práticas transformadoras atuais, que se traduz em 3 fatos: quem são os inimigos, como medir o sucesso e extremismos inconsequentes. O neoliberalismo é tão atordoante que é capaz de estarmos propondo aquilo perfeitamente cabível nele. A luta dos grupos identitários ou culturais seria um sucesso ou um fracasso diante do recuo da luta de classes. O autor destaca 3 dimensões do extremismo teórico, com relação aos sujeitos da transformação social, aos objetivos da luta social e no que se refere às formas de organização. O autor apresenta alguns avanços do Fórum Social Mundial, como a diversidade de movimentos, foco nos aspectos comuns, multiplicidade de saberes e uma nova proposta epistemológica que descolonize o pensamento e que coloque o conhecimento científico em diálogo com demais formas de saber, como propõe a ecologia de saberes. O autor ainda propõe uma teoria de retaguarda baseada no artesanato, testemunho comprometido e aproximação intercultural. E para mais alguns conceitos, aqui trago Boaventura. Que é a minha luta com os positivistas científicos, positivistas e da epistemologia eurocêntrica convencional, é realmente a ideia de que há muito conhecimento válido nas sociedades. Há muito conhecimento a circular que não é reconhecido como tal, porque nós vivemos com a ideia de que só o conhecimento científico é rigoroso. E não quer dizer que esse reconhecimento seja mau, pelo contrário, o conhecimento científico, académico é muito importante, mas ele não é o único. Os conhecimentos, obviamente, não estão num pé de igualdade, nem são todos válidos igualmente, pelo contrário.
A ecologia dos saberes obriga a definir os objetivos para que é que o queremos. A sociologia das ausências o que era olhar para estes homens e estas mulheres cheios de conhecimento e como é que isto não era valorado por ninguém. Obrigado, pessoal. Quem quiser continuar o papo pode me encontrar pelo Facebook, Instagram ou Twitter, Ailton Lopes Pessoal, ou pelo e-mail ailton.lopes@aluno.es.br. Até lá!